Pessoal, a gente começa falando de um aniversário meio ruim, né? Aquilo que não dá pra gente comemorar. A invasão em Brasília completa um mês hoje. O prejuízo, para resumir a prosa, chegou a 21 milhões e 1.400 foram presos. As investigações continuam, mas já é possível dizer que uma falha na operação das forças de segurança ajudou no vandalismo na Praça dos Três Poderes. Vale lembrar também, Malco Camargos, que o episódio mudou um pouco o cenário político, não só lá em Brasília, como também de uma forma geral no Brasil. Bom dia para você. Bom dia. A não ação teve um custo muito maior do que a ação. A não ação das autoridades desde o dia 30 de outubro, no final do primeiro turno, levou ao que aconteceu no dia 8. Felizmente, uma ação enérgica depois debelou e com muita ênfase no movimento. Agora, estamos na fase de busca por autoridades. Essa semana mesmo, policiais distritais foram presos e também pelos financiadores. Agora, é sempre bom lembrar, Júnior, o movimento estar adormecido, não estar debelado. A paz que se encontra nas ruas e a paz que se encontra nas redes é resultado do medo, mas não é resultado da pacificação do país, que ainda não aconteceu. E aí, Ricardo Kertzmann, um mês depois, a gente já digeriu bem essa história, começamos a olhar de uma forma diferente. Algumas linhas de investigação levam, essas linhas levam ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Outras linhas de investigação levam a grandes empresários aqui no Brasil que financiaram esse movimento todo. Como é que é a sua leitura um mês depois de tudo que aconteceu lá na capital federal? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, depois dessa série de prisão, né, dos vândalos, de quem foi a Brasília e depredou e invadiu, a justiça está evoluindo para uma nova fase, né, para uma nova etapa, que é de fato chegar e descobrir quem foram os autores intelectuais, os mentores, e é nesse caminho que a gente já teve a prisão do Torres, né, do ministro que parece, né, que conspirou também dentro disso, da prisão de comandantes da polícia. Há uma certa linha que pode levar até ao próprio presidente Bolsonaro. Também está na fase de também identificar os financiadores, quem que de fato colaborou e pagou para que isso tudo ocorresse. Também a gente viu ontem a prisão de 2 ou 3 agentes públicos, policiais, que de alguma forma se omitiram no dia da invasão. E eu acho que o mais importante, o Eduardo sempre fala nisso também, acho que chegou a hora de separar um pouco o joio do trigo no seguinte aspecto. Tem, 1.000 pessoas presas em Brasília, está na hora de tentar separar quem de fato quebrou, quem de fato conspirou e quebrou, e quem apenas só estava passando lá e não estava fazendo nada, aproveitou, entrou e deu uma quebradinha também. É menos pior. Então eu acho que passado um mês, a gente vai entrar em nova etapa, em uma nova fase disso, de começar a separar um pouco as coisas e de fazer a dose, né, de dosar quem tem que pagar mais ou menos por tudo que aconteceu. Ô Rita Mundim, te dando bom dia e querendo saber a sua leitura sobre esse caso depois de 30 dias, né? A poeira baixa um pouquinho, a gente consegue digerir as coisas, começa a analisar com um pouco mais de frieza, com um pouco mais de distância. Qual que é a sua análise disso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a minha análise é a seguinte: eu acho que o Malco tem razão quando ele fala que a poeira baixou, mas o país não está pacificado, longe disso. Acho que o país se uniu contra esse vandalismo e que as coisas têm que ser apuradas. Mas concordo também com o Ricardo, com a fala aí do Eduardo, separar o joio do trigo. Quem é que estava ali de forma organizada e deliberada para fazer a desordem, o vandalismo, e quem que estava ali dentro não chamaria de oba-oba não, mas dentro aí de uma manifestação que nem previam que o final seria o que nós vimos, né? Então esse prejuízo aí de 21 milhões, ele não é nada. O prejuízo para o Brasil foi muito maior, por causa, né, dessa imagem, desse ataque à democracia. O presidente Lula se fortaleceu, e é muito ruim se fortalecer num incidente como esse, né? Mas ele saiu fortalecido e o país precisa de tomar juízo.
e elevar o nível do debate, elevar o nível de debate de programas. É disso que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de programas, de propostas, e não de picuinhas, de vingança, de vandalismo e de brigas. Que as investigações prossigam, que os culpados sejam encontrados, punidos com o rigor da lei, e que a gente entre numa outra fase da democracia, uma democracia jovem, mas um pouco mais madura, na busca por propostas e por ações que transformem a vida dos brasileiros. Ô Eduardo Costa, quando eu olho para os números, eu assusto um pouquinho. 21 milhões de reais, né, o prejuízo, 1.400 presos. Não sei, a punição vai caminhar, enfim, o juiz vai dar a punição, vai determinar, enfim, mas me parece que pelo menos esse prejuízo precisava ser coberto de alguma forma, sabe? Porque, poxa, eu não aguento ser assaltado mais no Brasil, não. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Lá no dia 9 de janeiro, eu disse aqui, maioria esmagadora de equivocados. Tomei muita porrada. Tá passando pano, não sei o quê. Eu continuo achando que de 1.436 que estão presos, 1.000 são equivocados, quase idiotas, que precisam ajudar a pagar essa conta. Dos 436, 400 têm que ser enquadrados com o rigor da lei, porque pensaram a coisa, articularam a coisa e trabalharam para a coisa. E tem militar nisso aí, muitos de graduação. E não é só na Polícia Militar, como pegaram dentro do Exército, como é que eles acoitaram aqueles caras na porta o tempo todo. Tem que ter coragem nos graúdos. E 6 são bandidos mesmo. Aí 6 é boa companhia lá com o Marcola lá, entendeu? Que são os caras que pagaram, que financiaram. Tipo aquela doninha lá de 70 anos lá do Rio Grande do Sul, que já é traficante, não sei o que, então estava bancando a mocinha. O próprio STF, Júnior, vive o dilema, porque ele não vai dar conta de julgar esse povo todo. Ele está querendo dividir para os estados, né, para as várias varas estaduais, e ficar com os financiadores, que são os caras que tem que pegar pesado. Então, esse sim, 20 anos de cana, sei lá o que a lei prevê. Para os outros, divide a conta do prejuízo, Júnior. O recado já está dado, eles já passaram um bom bocado dentro daquele ginásio, dentro do presídio. Eu imagino que eles, na cabeça deles, a maioria deles, gente que nunca foi preso, 30 dias de cadeia já é um belo exemplo. E outra coisa, né? Pagar a conta. Pessoal, eu estou vendo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma série do Globoplay que chama Extremistas.br, que mostra ali a ascensão do bolsonarismo, como é que foi como tudo foi acontecendo. Parece que vale muito a pena para a gente entender tudo que aconteceu lá em Brasília. Só uma dica aí, talvez no fim de semana você tira um tempinho ali, são 8 episódios de 30 minutos, rapidinho, você consegue ver. Acho que vale muito a pena para a gente abrir um pouquinho a cabeça e entender, porque foram repórteres infiltrados no meio, né, dessas pessoas, e aí mostra um caminho, no mínimo, interessante. Pessoal, vou virar a página aqui e vou pivotar minha pauta aqui. Eu vou pular o tema 2, vou direto pro 3, Eduardo Costa, porque me parece um assunto que está chamando muita atenção. O anel da morte, né? O anel rodoviário. A gente tinha a rodovia da morte, agora o anel da morte. Em pouco mais de um mês, 5 pessoas morreram em 11 acidentes no anel rodoviário. Além das mortes, que são a questão, o que é a questão mais importante nisso tudo, a gente tem uma cidade parada por causa da inércia do poder público em liberar alguns acidentes no dia a dia no anel. Oh, meu Deus. Lá vai eu repetir a cantilena, mal. O mal que não tinha nascido, eu já falava isso. O anel rodoviário foi construído na metade do século passado, quando Belo Horizonte tinha 10% da população que tem hoje. Ele era, de fato, um anel rodoviário. Nos anos 70, ele já estava saturado. 60 anos atrás, ele estava saturado. Então, decidiram fazer a sua reformulação. E pagaram a indenização do jeito que pagavam, o tanto que queriam e sem discutir. E as famílias tiveram que mudar. Famílias, empresas, ao longo dos 28 quilômetros. Amigos de um certo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que desde aquela época até hoje é deputado federal. Paulo Lopes, todo mundo sabe. Amigos dele e amigos dos superintendentes do DENIT na época, que era a DNR, ocuparam as áreas boas e estão lá até hoje, ganhando dinheiro. As áreas ruins, eles puseram os pobres para morar. São essas favelas que tem ali na Vila da Luz, onde o caminhão cai todo dia, ali no São Francisco, que estão em cima de um negócio de gás.
E desde então, Júnior, aí a história é longa, mas desde então eu tenho que resumir o seguinte. É o atestado cabal, pronto e definitivo da falência de governos, políticos e autoridades em Minas Gerais. Todos são responsáveis por uma omissão criminosa. Criminosa. Tem 30 anos que eu fico repetindo isso. O anel é terra de ninguém. Vejam, eu vou repetir aqui um relato da nossa estagiária Isabela Gouveia, 3 semanas atrás. Uma carreta pegou fogo na sexta-feira. 2 horas depois, o bombeiro apagou o incêndio. 4 dias depois, a carreta estava lá. E a Isabela falou: na manhã da última sexta-feira, uma carreta pegou fogo no anel rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da Via do Minério. O Corpo de Bombeiros esteve no local e ainda no início da manhã de sexta-feira, o fogo havia sido controlado. O detalhe é que, passados 3 dias, quase 4, o veículo ainda está no local. O trecho, que naturalmente tem trânsito complicado por causa do excesso de veículos, ficou ainda pior para o motorista que passa pelo local. Entramos em contato com a Via 040, a concessionária responsável pelo trecho, que nos informou que é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que, por sua vez, disse que o anel rodoviário não é trecho da Polícia Rodoviária Federal. Entramos em contato também com o DENIT. O órgão disse que, para acidentes em rodovias federais, devemos procurar a Polícia Rodoviária Federal. A BH Trans disse que não tem informações da ocorrência e sugeriu que entrássemos em contato com a Via 040. Por fim, tentamos o contato com a Polícia Militar Rodoviária, mas não obtivemos resposta. É terra de ninguém. Inacreditável. É terra de ninguém. É o DENIT, que é federal, que tem a jurisdição, é o Estado, que é estadual, DR, Polícia Militar Rodoviária, que tem a fiscalização, e está no terreno da prefeitura. Ontem, né? Por causa desse acidente novo, outra Isabela Abelano, que é nossa editora, produtora, mandou o seguinte recado para a assessoria de imprensa da prefeitura. Olha para você ver, ainda está aliviando a cara da prefeitura. Entendemos que a PBH não pode fazer nenhuma obra estrutural no anel rodoviário. Mas, em casos de acidente como o de ontem, a prefeitura não pode enviar equipes de limpeza para auxiliar na liberação da via? O Estado não pode solicitar auxílio da prefeitura? Como funciona a jurisdição? Resposta da assessoria de imprensa da prefeitura. O anel rodoviário é uma área de responsabilidade do DENIT. Isso é a mesma coisa de você pedir ajuda para um síndico do seu prédio, porque o elevador está estragado, não sei quando ele fala assim, o problema é da Otis, que é a empresa do elevador. Ou você fala assim, pô, mas a lâmpada está queimada aqui na porta do prédio, o problema é da prefeitura, da CEMIG, e não mexeu os braços. O que o prefeito de Belo Horizonte está fazendo naquela cadeira, Júnior? Seu Fuad, a quem eu respeito, o que o senhor está fazendo sentado nessa cadeira? O que o Calil fez aí sentado? O que o Márcio da Seda fez? O que os governadores fizeram? O que os 77 deputados da Assembleia Legislativa têm a dizer? O que os 41 vereadores do Brasil têm a dizer? Ninguém faz nada. Ô, Júnior, é impressionante. O que eu vou dizer é grave, mas é o que eu sinto. E resume 3 horas que eu podia fazer discurso aqui. Eu fico imaginando, Júnior, a hora que vai morrer uma pessoa muito querida minha, sabe? Parente muito próximo meu ali, porque a minha família mora toda ao longo do anel ali, a gente tem que passar ali. Eu fico só esperando a hora que eu vou chorar a morte de alguém. E é por milagre de Deus que nos últimos 60 anos não morreu. Esse problema do anel é muito sério, e você lembrava a questão do reboque, da retirada dos veículos do anel rodoviário. Gente, Belo Horizonte não tem reboque para remover carro na porta de garagem. Não tem. Está sem reboque. Tem um contrato aí que os caras podem atender qualquer um, inclusive a BH Trans. E aí, quem paga mais leva. Tem carro que fica na porta de idoso precisando ir para o hospital durante 8 horas e não tem um reboque para ir pegar. Reboque pesado, para retirar veículo pesado, não existe em Belo Horizonte. O contrato acabou e eles não mexeram no contrato. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Ou seja, a gente, Ricardo Kertzmann, paga imposto e tem que pagar e paga caro. Eles não retribuem o imposto que a gente paga, assim, em forma de obras, em forma de serviços, e a gente fica com um sentimento que está sendo roubado. Pois é, ô Júnior, eu escrevi uma coluna hoje de manhã, na verdade eu escrevi ela ontem à noite, está publicado hoje de manhã no Estado de Minas, e depois que eu fui ler essa coluna, eu achei que eu estava sendo muito duro, porque ao final do meu comentário, ao perceber que a gente paga imposto, a gente paga pedágio,
a gente paga a multa e não recebe porcaria nenhuma de volta, eu chamei isso de assalto, que é o que você acabou de falar agora. Mas logo em seguida eu mudei o termo. Não é assalto não, Júnior. É latrocínio. Porque muitas vezes esse assalto resulta em morte das pessoas. Não tem, é um descaso. O poder público, e quem quiser vestir a carapuça, que vista. Se é o prefeito, governador, presidente, senador, deputado, eu não sei. Mas não tem cabimento. Nós somos a 3ª região metropolitana do país. O caminhão fica 2 dias parado lá. Ontem na BR-040, 5 horas de trânsito por causa de uma batida. Antes de ontem na estrada de Belo Horizonte para Nova Lima, 8 horas de interrupção. O problema é do outro, é do Pedro Alves Cabral. É aí que está, Eduardo, porque as pessoas colocam a culpa assim, a prefeitura põe a culpa, a BH Trans coloca a culpa na prefeitura, a prefeitura coloca a culpa no Detran, o Detran coloca a culpa no prefeito, que põe a culpa do governador. Filho feio não tem pai. E quem paga o pato é a população. Ô Rita Mundim, e ainda estou recebendo a mensagem do Rômulo Ávila aqui, dentro do que o Eduardo está falando, que foi questionado da prefeitura. O Rômulo Ávila falou que fez uma matéria ontem, inclusive está lá no itatiaia.com.br, sobre essa questão dos reboques. E ele fez um questionamento sobre a prefeitura, enfim, a BH Trans, sobre essa situação dos reboques. Ele me mandou assim: Júnior, insisti e simplesmente não me responderam o porquê que não tem reboque em Belo Horizonte. Mas a multa chega, o IPVA chega. E aí, Rita? Pois isso é a cultura política do Brasil. Então a gente tem 2 verbos que definem o bom e o mal político. Infelizmente, a maioria dos políticos aqui, eles usam o verbo culpar. Então eles culpam sempre o passado ou culpam o outro. Então eles procuram sempre alguém para jogar a culpa, ao invés de executar o verbo que eles foram eleitos para, que é fazer. Então, todo mundo fica nesse mimimi de culpa, herança maldita, não sei o que lá mais, mas na hora de fazer, de colocar em prática, com juízo, o dinheiro do contribuinte, isso não acontece. Mas na hora de votar, para que esse dinheiro do contribuinte seja distribuído para os partidos, seja direcionado para os interesses políticos que garantam a próxima eleição, nessa hora todos sabem fazer. E não existe culpado. Não existe culpado pelo caos que a sociedade brasileira se encontra, pela falta de gestão da coisa pública. Então é muito triste. E nós, como cidadãos, nós não estamos tanto falando do Estado democrático de direito, da democracia, nós temos que valer os nossos direitos. E a nossa arma é o voto. Então, gente, é muito juízo e vamos atrás desses políticos para que eles aprendam a fazer e parem de culpar. O anel rodoviário virou uma avenida e uma avenida que não tem dono, uma das maiores cidades do país. Então, isso é um absurdo. Não existe gestão de uma das maiores avenidas de maior fluxo de Belo Horizonte, e que serve, né, a toda a grande BH. E aí é uma questão de logística. Ontem eu levei 3 horas para chegar em Lagoa Santa. É um absurdo. Então eu quero até mandar um abraço pro pessoal de Lagoa Santa. E a vida da gente está sendo consumida na falta de gestão pública de coisas tão simples como ir e vir. Ô Mal Camargos, eu ia pedir até para você arrematar isso tudo, mas eu já vi que o Eduardo quer falar mais um pouquinho. Não, mas aí porque você vai arrematar então. Qual que é a sua leitura, Malco? Júnior, dinheiro tem, como a arrecadação de impostos é alta. Solução para o futuro também tem, e tem dinheiro. O Rodoanel está aí e o dinheiro está garantido para ele. Agora, os problemas, Eduardo, continuam os mesmos quando falamos de futuro também. Não há articulação e não há dono. A prefeita de Contagem, o prefeito de Petim, o prefeito de Belo Horizonte, o governador do estado não chegam a um acordo em relação a uma obra essencial para a melhoria. Ou seja, o nosso passado vai iluminando o nosso futuro com os mesmos problemas que persistem ao longo do tempo. Boa lembrança que o Malco teve do Rodoanel. Iluminando não, né, Mal? Na ponta da língua. E outra coisa... O passado não está iluminando o futuro, não. Está escurecendo. E outra... Olha, nós somos 34 municípios na região metropolitana. 34. 31 não se manifestaram até hoje sobre o Rodoanel. 31. 2 estão brigando. E eu respeito, tem nas suas razões. A de Contagem e o de Betim. O outro, que era de Belo Horizonte, que era o Calil, falou contra. Então, um não ajudou, 2 contra e 31 ignorando. Isso é o fim da picada. E outra coisa, também nunca vi o Zema esquecer o secretário dele marcado, que saiu agora, e falou assim: Vitório,
Marília, Voade, senta aqui, vamos resolver Vamos isso. apanhar uma manga no pé e conversar Vamos aqui. apanhar uma manga no pé, gente. Mas fica um de cá, outro de lá, ou de lá e outro de cá, e fica essa lenga-lenga. E eu tô matando, senhor. Aí, resultado, já arrumei uma dor aqui na clavícula. Pressão aqui. subiu. Sabe o que é isso, né? Pressão subiu. O sobe aqui, vem cá na cervical e dá tonteira. Não. Isso é esculhambação, rapaz. E sabe o que isso é esculhambação. E sabe o que a gente colhe depois do conversa oração? Um fala assim, esse cara tá falando que nem candidato. O outro fala assim, isso aí tá falando sem saber o que tá falando, não tem noção disso, não sabe que eu já apresentei uma portaria a favor do anel. Para mudar o nome do anel. Botou um documento lá. A nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte está preocupada nesse momento, tem que perdoar a Câmara. A Câmara não pode preocupar com o anel, porque quer trocar a bandeira da cidade. Du, a gente já falou aqui, você mesmo disse que a gente não tem um culpado só, né? Tem vários prefeitos, governadores, autoridades, não importa. Mas eu resgatei aqui uma fala do ex-prefeito Alexandre Calil, em 2017, quando ele, com aquele jeito dele bravateiro, prometeu que ia municipalizar o anel. Abre aspas para ele. Chega do descaso, chega da omissão, chega de covardia, chega de desumanidade com essa cidade. Isso, fecha aspas, isso foi em 2017. O que ele fez e o que os outros fizeram? Nada. E o Eustáquio Ramos está lembrando aqui que a única vez que o Anastasia, inclusive o vice-governador, a única vez que a autoridade sentaram para discutir o anel foi na Itatiaia, iniciativa nossa. Mas sentaram, conversaram, não resolveram. Tem esse detalhe. Turma, ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Mal Camargos, Ricardo Kertzmann e Rita Mundim.